Oi pessoal, nesse vídeo agora a gente vai abordar um tema que é bastante polêmico também. A gente vai colocar alguns aspectos introdutórios de uma abordagem sobre o tema cães de trabalho, cães de esporte, cães reais. Cães reais eu até colocaria entre aspas aí. Por que isso? A gente precisa começar a entender e refletir o pessoal ligado aos cães, porque tradicionalmente aqui a gente sempre tem uma questão assim, as coisas vêm de fora prontas, sejam através de treinadores ou criadores. O pessoal daqui é muito bom em copiar, como em todo lugar do mundo, copiam, não refletem a respeito, não tem uma reflexão, não tem uma coisa assim, será que isso faz sentido? Não tem... simplesmente são reproduzidas as coisas, as ideias, as técnicas de treinamento e o pessoal não busca pensar o que está fazendo. Se dá certo, continua, se não, troca e assim vai indo. Então, o que a gente tem observado é que isso não possibilitou grandes resultados. A gente tem acompanhado, eu tenho estudado sobre cães, por exemplo, antigos de trabalho que tinham aqui no Brasil, alguns muito bons, e que não foi aproveitado devidamente. E aí a gente começa a se perguntar por que não foi aproveitado? Por que ao contrário disso teve vários cães que reproduziram muita quantidade e a gente não vê nada mais desses cães que já morreram daí. Então, essa discussão sobre cães de esporte, cães reais e cães de trabalho, eu vou procurar colocar alguns aspectos, não quero chegar a nenhuma verdade definitiva, esse não é o objetivo nenhum desse nosso trabalho em vídeo que a gente está colocando no canal ali no YouTube, não é o objetivo, mas é o objetivo que as pessoas comecem a levantar alguns aspectos, como, por exemplo, será que isso que eu ouvi faz algum sentido? Porque, será que isso realmente funciona? Será que isso é assim? Por que está sendo feito tal coisa? Por que não fazer desse jeito? Por que sempre dessa outra maneira? Essas reflexões são importantes, porque elas possibilitam que a gente cresça em todos os sentidos, coisa que não acontece aqui no Brasil, especialmente aqui na nossa região, mas eu imagino que seja assim em outros lugares. A gente vai colocar alguns aspectos sobre esse tema, não querendo de maneira nenhuma sermos donos da verdade, mas a gente quer que vocês comecem a pensar, porque infelizmente o público que é ligado ao adestramento não é muito preocupado com linhagens genéticas, poucos sabem alguma coisa, raríssimos sabem um bocado, sabem um nível médio, e quase ninguém sabe muito. Então esse é o primeiro objetivo. Segundo, porque o público do adestramento, o adestrador, enfim, no qual eu me incluo, geralmente, via de regra, ele não é um público leitor, ele não se informa. Ele não lê coisas a respeito, isso é muito ruim. Isso é uma das diferenças que nós temos aqui em relação aos treinadores do exterior, principalmente europeus. Lá eles leem as coisas, eles leem o que precisa, as informações estão mais acessíveis. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Há muita discussão sobre esses temas, né? De ambas as partes que discutem, as partes, seja o pessoal ligado mais à exposição, seja o pessoal só ligado ao adestramento de provas, sejam as provas de GP, de mondial ring, de qual modalidade for, seja o pessoal de polícia, seja o pessoal que só treina para cão de guarda, todos têm pontos a favor e contra, mas entre todos eles, há muita incompreensão do que o outro faz. Essa incompreensão é baseada principalmente pelo fato de que, na verdade, as pessoas não compreendem nem mesmo a atividade principal que elas fazem. Então começa a partir daí. Esse é o primeiro aspecto. Eu não compreendo o que o outro quer fazer com tal exercício no mondial ring, ou qual exercício num cão de polícia, ou por que ele se utiliza daquele cão, porque na verdade nem a atividade primordial que eu faço com cães eu a entendo bem. Eu entendo o que quer, e eu vou dar alguns exemplos logo em seguida para demonstrar isso. Tá? Então, a primeira coisa, o objetivo não é chegar num consenso, o objetivo é que vocês comecem a pensar um pouco sobre isso. Primeiro, o que é um cão de trabalho? Cão de trabalho é bem simples, é qualquer cão que tem algum trabalho. O trabalho pode ser desde um animal de companhia em casa, por uma pessoa de idade ou por uma criança, até um animal que também é de companhia, mas que ele tem a função de ser um cão assistente de uma pessoa que é portadora de deficiência, por exemplo. Isso é um animal de trabalho.
Um cão de man trailing é um cão de trabalho. Um cão de GP é um cão de trabalho. Um cão de polícia, de faro de drogas, também é. Um cão de faro de explosivos do exército também é. Um cão paraquedista do exército, da nossa aeronáutica, também é. O cão de mondio-ring também é. O cão que é só utilizado, por exemplo, que não é só, é muita coisa, mas o cão que é utilizado para busca e resgate dos bombeiros também é. O cão que é de busca e resgate de uma associação civil não militar também é. Então, há um termo errado. Aqui, o primeiro equívoco é as pessoas associam cão de trabalho com cão de IGP. IGP é uma das coisas. É um esporte difícil, nobre, uma atividade ótima, porém não é o único sinônimo de cão de trabalho. No nosso canil, que a gente tira felizmente pouquíssimas ninhadas, nós temos um cão que é excelente como cão de guarda. E ele era filho de um excepcional cão de provas que nós tivemos, do Non-Stop. Quem conheceu sabe de quem que eu estou falando, né? Então, esse cão é um cão de guarda. E nem por isso a gente vai deixar de utilizar se a gente julgar que ele é importante para a criação. E esse cão tem várias características positivas. Então não quer dizer que eu não possa ter um cão, alguém que tenha só como cão de guarda e que não seja um trabalho. Tá? O que não é um trabalho do cão? Não é um trabalho do cão aquilo que ele realiza só eventualmente. Então, se a pessoa tem um cão de IGP que não treina IGP regularmente, que não consegue titular, ele deixa de ser um cão de IGP, ele deixa de ser um cão de trabalho. Ele passa a ter uma atividade secundária. Isso precisa ser entendido, tá? Então, assim, alguns trabalhos do cão, eles podem coincidir com uma certa titulação, com uma certa certificação por parte desse cão, por parte desse treinador. Esses que eu citei, o cão de KNPV, o cão de uma modalidade chamada RoboKen, que é criada lá pelo Burt Bellon, que eu não sei se ainda existe, mas que era muito interessante. O cão do ringue belga, o cão do ringue francês, o cão de mondio-ring. São certificações que se tem quando o cão adquire prova. Sob esse ponto de vista, BH é tido como título de trabalho, por exemplo, mas na verdade ele é um pré-requisito. O cão, para ter um título de trabalho, tem que ter o BH. Então o BH não seria propriamente uma titulação. A gente tem que começar a pensar sobre isso. Outro aspecto, tá? Os cães que possuem um trabalho das raças que são julgadas por um juiz, um trabalho com certificação, como essas modalidades todas que eu identifiquei, que a gente falou, eles têm uma característica que é distintiva dos outros, que é o seguinte: as provas existem para a gente poder selecionar, e isso está em todos os regulamentos, para a gente poder selecionar os melhores animais para cria, para perpetuar as características. Então, o que eu quero começar a introduzir aqui, para a gente pensar junto, é justamente essa ideia. Quando eu tenho uma raça de trabalho, que eu vou cobrir um determinado cão com uma titulação nível 1, seja de que modalidade for, e um cão que é só de guarda, ok, isso em princípio não tem problema. O problema é quando eu começo a criar uma raça como pastor alemão, pastor belga malinois, pastor belga tervuren, ou outra raça de trabalho, como o fila, que eu mesmo já criei. A gente começa a criar esses cães por 2, 3 gerações sem ter prova alguma de trabalho. A gente já tem segunda, terceira geração de cães que não tem prova nenhuma, que não tem uma certificação. Aí a gente começa a perder dados interessantes, porque daí a gente começa a ter que depender unicamente do achômetro, do que o criador acha e diz sobre os seus cães, para perpetuar características que são positivas ou nem tanto. Aí que reside a diferença da sinofilia e da sinotecnia europeia para a nossa. Porque lá isso não é possível. Não é possível criar 3, 4 gerações de cães. Não é possível criar nenhuma, na verdade, especificamente. Em nenhum dos sistemas, seja FCI, SV, RSV, os cães têm que ter a titulação. Que seja a titulação com o suficiente. Porque a titulação é um termômetro. A titulação é um medidor mais correto e mais imparcial da qualidade que eu tenho. E nesse sentido é que se precisa ter mais gente envolvida com treinamento, mais equipes. Aqui no Brasil a gente tem muitas equipes. A pessoa treina sozinha, ou quando muito com outra pessoa.
Dessa parte de equipes aqui na nossa região eu posso falar com muita propriedade, porque a gente já desenvolveu aqui 4 equipes grandes diferentes do esporte num período de 10, 12 anos, isso é muita coisa. A gente formou uma meia dúzia no mínimo de figurantes oficiais, a gente tem mais 2 que está formando, então posso falar com bastante propriedade sobre isso. Precisa ter equipes. Aqui no Brasil o que acontece? Quando tem uma grande prova, se juntam pessoas que treinam longe para formar uma equipe para ganhar o troféu de melhor equipe, mas essa equipe jamais treinou junto muitas vezes. Isso não adianta nada, isso precisa ser modificado. Isso aí é um passo para trás que a gente está dando há muito tempo e ninguém nunca levantou essa possibilidade. Então, um dos fatores que a gente precisa considerar, falando de cães de trabalho. Alguns aspectos, tá? No caso do IGP, isso é tradicional. Qualquer pessoa que estuda os fatores históricos e os desempenhos vai avaliar basicamente dessa forma. No IGP é particularmente importante, no Mondial Ring também deve ser assim. É particularmente importante a gente olhar um resultado de um grande campeonato. Geralmente, quando um campeonato tem mais de 50, 60 cães, os 10 primeiros cães são aqueles que a gente deveria pensar muito em utilizar na reprodução. Não utilizar. É um mito que o campeão de uma prova é o melhor cão para reprodução. É justamente o contrário. Aí que o IGP e outras modalidades, como o Mondial Ring, servem para nós. Talvez no Mondial Ring seja diferente. Eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu não tenho um grande conhecimento nessa modalidade ainda. Mas no IGP eu posso dizer com certeza, geralmente o campeão mundial é um cão para a gente evitar na reprodução. Vocês podem ver isso. Geralmente os últimos campeões mundiais que a gente teve, salvo raríssimas exceções, não eram cães duros, no sentido bom da palavra duro, não eram cães duros, inteligentes e potentes o suficiente para a gente utilizar na reprodução. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É um mito que se tem. O melhor cão é o campeão mundial, vou usar ele em cima das minhas fêmeas. Fatalmente você vai, talvez, tirar alguma coisinha boa, mas esses cães do número 1 ao número 10 são cães muito bem treinados. E às vezes coincide de ele ser bem treinado e de ele ter boa performance por conta também da qualidade do cão. A gente precisa avaliar muito bem essas questões, porque não é tão fácil de identificar quando que uma característica é treino e quando que é vinda do próprio cão, da genética dele. E isso, o esporte é um parâmetro muito considerável para se avaliar. Tanto é que se a gente olha no regulamento, está lá exemplificado isso, tá? Que o esporte tem como objetivo ajudar na melhoria da criação e manutenção do cão como um patrimônio genético da civilização humana. Pessoal, há distorções entre o próprio pessoal do meio. Os próprios regulamentos de prova, eles pecam às vezes por valorizar itens que não são bem entendidos e que não deveriam ser tão valorizados. Eu vou dar um exemplo muito claro. As pessoas que fazem geralmente as diretrizes de um regulamento que vai servir para o mundo inteiro, elas são pessoas que já treinaram cães ou que nunca treinaram muitos cães, e elas têm muito poder político e pouca prática no esporte. Então isso acaba valorizando. Vou dar um exemplo muito clássico disso e vou exemplificar mais ainda com uma autoridade sobre isso. Qual que é o exemplo? Exemplo, mordida no IGP, mordida durante a proteção. Muita gente fala, mordida do cão, preciso ter um cão com drive de caça ou de presa, como a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, com muita mordida, morde muito, o cachorro é excelente. É um grande equívoco, infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu vou relatar uma pequena história verídica que aconteceu comigo. A gente estava no clube originário do Dr. Helmut Heiser na Alemanha em 2012, e eu cometi, entre aspas, mas que foi muito produtivo, a besteira de dizer do lado dele, Dr. Helmut, e ele ouviu, que um cão mordia bem. Este cão morde bem, eu disse. E ele me puxou para um lado e disse assim, por que as pessoas no mundo inteiro dizem essa bobagem? Por que você falou isso? E eu disse, mas não é verdade? Você não está vendo que ele morde bem, Dr. Helmut? Sim, mas isso está errado.
As pessoas, ele disse, precisam entender o que a gente busca em cada sessão. E o regulamento das provas está equivocado em valorizar tanto a questão de mordida, porque quando a gente treina, disse ele, proteção, a gente quer um cão dominante. A gente treina dominância, a gente treina a potência do cão. A gente não treina mordida. Mordida é lá em terceiro, quarto lugar. Isso é uma consequência. Deveria ser encarado por todo mundo assim que faz esse esporte. E daí realmente eu pude pensar depois disso que todas as vezes, desde a primeira que o Dr. Helmut veio para cá e que teve dezenas de participantes aqui do Brasil, pouquíssimas pessoas entenderam isso. Todo mundo associa ele com o criador do drive de presa, ou que desenvolveu o drive de presa, ou que implementou isso nos cães, baseado na teoria daquele amigo dele lá, aquele senhor já falecido, que foi o teórico do drive de presa e o Dr. Helmut botou na prática. Na verdade, então, a gente percebe que há um equívoco aí. E esse equívoco leva a, inclusive, modificações na criação a partir do instante que as pessoas selecionam os cães só por drive de presa. Então, mordida não é importante. Mordida para uma pessoa que quer um cão de polícia, um cão de guarda, ela é importante porque o cão precisa ter uma mordida mínima para fazer a sua função. Mas se a gente levar ao pé da letra o que o regulamento pede na questão de mordida, não é exatamente o que deveria ser tão considerado assim e nem tanto quanto um medidor da qualidade real de um cão. Tem que se entender, simplificando, o que é a seção de proteção? É dominância, é potência do cão e não mordida. Então aí só reside um equívoco. Eu fico lançando essa ideia até para ver as considerações que todo mundo acha. Tem outros fatores aqui. Os treinadores, então, precisam entender o que se treina. A gente tem algumas dificuldades, por exemplo. A gente tem um regulamento de orientação dos juízes brasileiros, que ele é em alemão e ele não é disponibilizado em nenhum lugar. Ninguém sabe. Aí tem o juiz A que julga de um jeito, o juiz B que julga do jeito, na verdade, hoje em dia isso está mais uniforme, mas ninguém conhece os aspectos, os pormenores desse regulamento porque ele não é disponibilizado. Eu mesmo já pedi para pessoas bem influentes lá da sociedade alemã, da sociedade da Liga Mundial de Pastores, e estou até hoje esperando porque não disponibilizam, entendeu? Então a gente precisa começar a entender sobre o que são essas coisas, o que eles querem quando eles estão vendo, os juízes estão vendo sobre determinado fundamento. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto que eu vou comentar com vocês, para vocês terem uma ideia, na Alemanha, todo cachorro para ser PH, Polizeihund 1, Polizeihund 1, cão de polícia nível 1, ele precisa ter o IGP 1 primeiro. Ainda é requisito. Para que isso? Porque o IGP, de novo, é um bom balizador dos cães que vão ter um comportamento adequado para o trabalho que eles vão utilizar. Então, isso é um fator que a gente precisa levar em conta. Outro exemplo prático. O maior selecionador de cães das Forças Armadas sueca, que é o Sr. Pierre Wallström, é juiz, campeão mundial e competidor de GP. Com certeza, ele é muito mais bem municiado de informações quantitativas e qualitativas pela função que ele tem, do que se ele não fosse, do que se ele só fosse das Forças Armadas. O esporte sempre é um fator, é um pressionador, digamos assim, da melhoria. Se a gente observar os carros que a gente dirige hoje em dia, eles são muito melhores do que antigamente devido ao esporte, devido a Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, outras modalidades que levaram essas tecnologias das pistas para a indústria e colocaram ao alcance de todos. Precisa ter a cultura do esporte mais difundida, porque isso vai significar a melhoria das qualidades dos cães em geral. Nos países que tem, por exemplo, Holanda, que tem o KNPV, que é a prova de cão de polícia, que é disponibilizada para todo mundo que queira fazer. Não precisa ser necessariamente policial para você fazer essa prova, a menos que tenha mudado, mas acredito que não. A pessoa, ela coloca o cão dela, vai titular e se observou depois de um tempo que os cães de raça pura, por exemplo, o Mali e o pastor alemão, não estavam mais dando conta do esporte, da demanda do esporte. O que eles começaram a fazer? A maioria dos cães de KNPV hoje em dia é tudo mix de pastor alemão com um pastor holandês ou mix de pastor alemão com um Mali.
Então, a prova é um fator de seleção, ele é um pressionador da melhoria da qualidade geral. E isso precisa ser implementado. Outro exemplo, para mudar um pouco o enfoque do pastor alemão, eu criei muitos anos fila brasileiro. Eu tive alguns dos melhores filas do Brasil, apesar de ter tido pouquíssimas ninhadas também, eu tive esses cães. O que acontecia? Não se fazia controle radiográfico de displasia, os cães sofriam por isso, não se discutiam a questão de doenças específicas da raça e a prova de temperamento, entre aspas, não tinha nenhum avanço das técnicas de esporte. Os cães muitas vezes mordiam por medo ou por uma agressão quase que nervosa que não levava a uma estabilidade na hora de desempenhar o trabalho de mordida que o cão precisava fazer. E isso foi cada vez mais puxando a média da qualidade da raça para trás, e hoje em dia é muito difícil se encontrar um bom fila brasileiro que consiga combinar tanto a parte de físico como a parte mental e a parte de disposição para o trabalho que ele foi criado. Tem gente que está tentando resgatar o fila originário, eu sei, mas a tarefa é muito difícil porque a gente tem empecilhos. O pessoal do clube especializado, que é dissidente, o tal CAFIB, ele está até hoje brigando com o clube oficial, que é o CBKC, a respeito do fila preto. São 60 anos de discussão infrutífera que não levou a conclusão alguma e que tampouco melhorou a raça, pelo contrário, piorou. Porque cada vez mais quando aparece o fila, aparece em exposição de beleza. Hoje em dia nem tanto, porque é uma raça que tem alguns problemas bem sérios que nunca foram debatidos, ou que pouco foram debatidos. Então a gente precisa começar a pensar e refletir, sempre se perguntando, gente, faz sentido isso? O que eu estou fazendo? Veio o fulano de fora, o treinador pode ser campeão mundial, isso não importa, porque geralmente quando eles vêm para cá, eles não apresentam as técnicas de treinamento que eles utilizam no clube deles. Eles vêm aqui para agradar, porque o Brasil é sempre um atrativo para eles. São poucos os que vêm e passam realmente as coisas mais verdadeiras. Então a gente tem que começar a pensar e refletir em tudo. Na parte de criação, faz sentido um país do tamanho do Brasil, com a quantidade de cães que a gente tem criado de trabalho nos últimos anos, que aumentou assim num nível estratosférico, dá para se dizer, faz sentido a gente não chegar a ter muita dificuldade para encontrar 20 cães no Brasil inteiro, livres de linhas gargalo. Faz sentido isso? Isso é saudável para a raça? Isso é criar bem? Porque o pessoal é muito bom para fazer marketing próprio, mas na hora de abordar os assuntos com a devida isenção que mereceria, não se tem muito isso. Então a gente precisa começar a refletir a respeito. Tá? É a mensagem final que fica desse tema introdutório entre cães de trabalho, cães reais e cães utilizados para diversos tipos de trabalho. Tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.